eu sou João Paulo e estou aqui para mostrar para você que o xadrez não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não precisa ser nenhum gênio para aprender a jogar xadrez. Qualquer pessoa normal pode estudar e aprender e ser um bom enxadrista. É claro que o xadrez é um jogo intelectual. É um jogo porque requer habilidade, mas também é arte, porque requer imaginação. Também é ciência, porque requer cálculos. A prática, o estudo e o raciocínio são os fatores de progresso do jogo. O xadrez, como a música, a matemática, a física, pode ser estudado e aprendido. Basta querer. Basta começar. Com esta fita de vídeo, nós já temos um bom começo. Vamos nessa? Bem, então vamos começar com o tabuleiro. O tabuleiro é o campo de batalha onde se pratica o jogo de xadrez. O tabuleiro é composto por 64 casas quadradas, alternadamente claras e escuras. Nós temos esta fila que nós vamos chamar de coluna. E temos estas filas que vamos chamar de fileiras ou filas. Bem, cada fileira tem 8 casas. Cada coluna possui 8 casas. Nós vamos identificar as colunas por letras. Coluna A, B, C, D, E, F, G e H. E nós vamos identificar as filas ou fileiras por números. Então, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos no tabuleiro 8 colunas e 8 fileiras. Bem, esta é uma marcação que nós vamos utilizar futuramente para poder anotar as partidas. E é também uma forma de identificar as casas do tabuleiro. Vejamos então, vamos colocar uma peça do xadrez nesta casa. Então, esta casa, esta peça está identificada na coluna E e na fila 5. Então, esta é a casa E5. Se nós fizermos um movimento desta peça para esta casa, então este movimento passou de E5 para E4. Vamos agora colocar uma peça de xadrez nesta casa. Esta casa está na coluna A, B, C, D, E, F. E está na fileira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esta casa é a casa F6 do tabuleiro de xadrez. Se eu faço este movimento, eu estou fazendo o movimento da casa F6 para a casa C3. Então, vocês observaram que esta marcação serve para você, além de identificar as casas, poder marcar, anotar os lances que você vai praticando no decorrer de uma partida. Mas o tabuleiro de xadrez não é apenas colunas e fileiras. Além disso, você tem que trabalhar com as diagonais. Vejamos nas casas pretas. Você consegue identificar estas diagonais
nesta direção e as mesmas casas pretas com estas diagonais em outra direção. Você também tem as casas brancas, então você tem as diagonais das casas brancas em duas direções, igualmente as casas pretas. Observe que a maior diagonal vai de um vértice a outro do tabuleiro e elas possuem 8 casas. Esta é a grande diagonal das casas pretas e esta é a grande diagonal das casas brancas. Bem, então você pode notar que no tabuleiro de xadrez nós temos as colunas, temos as fileiras, temos as diagonais pretas nesta direção, as diagonais pretas nesta direção, as diagonais brancas nesta direção e nesta direção. Então nós temos ao todo 4 segmentos de diagonais. Agora, o primeiro exercício para você absorver uma visão espacial do tabuleiro, porque no jogo de xadrez você tem que ter várias identificações no tabuleiro, tanto nas colunas, como nas fileiras, como nas diagonais. Então, o primeiro exercício é o seguinte: tente visualizar as colunas. Coloque o seu olho fixo no centro da casa preta e prossiga com esse olhar até a 8ª fileira. E dentro deste exercício você vai observando no canto do olho as duas linhas que seguem a coluna, certo? Depois você vai fazer o seguinte exercício: você vai passar o olho nas fileiras, centralizando o seu olho na casa e observando as linhas que fazem o limite da fileira. Esse é um exercício para você adquirir a visão espacial do tabuleiro. O outro exercício é as diagonais. Você vai ter que visualizar as diagonais pretas fazendo o seguinte exercício: corra com a sua vista de ponta a ponta em cada diagonal e depois inverta as diagonais pretas várias vezes. Após isso, você vai fazer com as diagonais brancas. Você vai correr a vista e depois inverta e corra as vistas no sentido contrário. Bem, você tem que observar a seguinte coisa: quando você estiver estudando, a sua visão espacial das diagonais, é como se isso aqui fosse um abismo e você só veria as casas brancas no sentido diagonal e posteriormente você fará com as pretas e com as brancas e com as pretas e com as brancas até você assimilar essa visão espacial e bater o olho e definir as diagonais imediatamente. Bem, então agora eu sugiro que você dê uma pausa, desligue a fita, pegue o seu tabuleiro e faça esse exercício. Quanto mais tempo você dedicar a esse exercício, mais você terá facilidade de assimilar a sua visão espacial dentro do tabuleiro de xadrez. O xadrez é um jogo jogado por 2 jogadores sobre um tabuleiro e cada jogador possui 16 peças. Cada time possui um rei
e uma dama, ou uma rainha, um par de torre, um par de bispo, um par de cavalo e 8 peões. Ao começar a partida, as peças colocam-se do seguinte modo: as torres ocupam as extremidades. Aí em seguida nós temos o par de cavalos, depois segue-se o par de bispo, aí você tem a dama e o rei. Bem, no início do curso nós começamos a falar que a casa branca tem que estar sempre à direita inferior do jogador. Tanto faz quem jogue com as brancas como quem joga com as pretas. Agora observe uma coisa. Nós temos a dama branca na casa branca. Nós temos uma dama preta na casa preta. Isto é regra. A branca sempre estará iniciando a partida na casa branca e a dama preta na casa preta. Bem, nós temos os 8 peões que seguem na segunda fileira. Tanto de cá como de cá, os peões ficam na frente das peças maiores. Então nós temos agora que identificar essas peças dentro do tabuleiro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar esta régua dividindo com que o tabuleiro em 2 flancos. Observe que todos os 2 lados possuem peças idênticas, com exceção da dama, com exceção do rei. Então nós vamos adotar a seguinte estratégia: as peças que ficam do flanco esquerdo vão ser identificadas como flanco da dama. As peças que ficam do flanco direito vão ser identificadas como peças do flanco do rei. Então nós temos o flanco das damas e temos o flanco dos reis. Isto porque esta é a única peça que não se repete do outro lado do tabuleiro. Então nós temos a torre da dama, o cavalo da dama, o bispo da dama, o peão da torre da dama, o peão do cavalo da dama, o peão do bispo da dama e o peão da dama. Então estas são as peças do flanco da dama. E nós temos de cá a torre do flanco do rei, o cavalo do flanco do rei, o bispo do flanco do rei, o peão da torre do rei, o peão do cavalo do rei, o peão do bispo do rei, o peão do rei. Bem, as colunas também levam os nomes das peças correspondentes. Então esta é a coluna da torre do rei, da torre da dama, a coluna do cavalo da dama, a coluna do bispo da dama, a coluna da dama, a coluna do rei, a coluna do bispo do rei, a coluna do cavalo do rei e a coluna da torre do rei. Bem, então vamos começar estudando o movimento da torre. Como vocês sabem, esta é uma torre. A torre ela tem o poder de andar na vertical quantas casas estiverem livres para que ela possa se mover. E também tem o poder de mexer na horizontal quantas casas livres estiverem à disposição nesta fileira. Então vejamos, eu posso me deslocar da torre até aqui, como posso me deslocar simplesmente até aqui. O mesmo acontece na horizontal, até aqui, ou mesmo até aqui. Agora vamos ver quais são as casas que estão sendo ameaçadas por este movimento da torre.
Bem, então vejamos a seguinte situação. A torre tem essa área para atuar. Ela possui para frente 4 lances possíveis. 1, 2, 3, 4. Possui para trás 3 lances possíveis. Possui para a esquerda 1, 2, 3, 4 lances possíveis e 3 lances para a direita. Bem, você observe que a peça da torre ela pode mover-se para frente ou para trás e para qualquer um dos lados, porém ela tem que decidir por um lance, certo? Agora observe esta torre que está localizada na casa A1, no canto do tabuleiro. Ela possui agora essa área para atacar. Ela possui 7 casas nesta coluna e 7 casas nesta fileira. Observe outra coisa interessante. Nós tínhamos a torre no centro e agora nós temos a torre atuando nesta casa. Bem, você percebe que ela está fazendo uma forte pressão nessas duas laterais do tabuleiro. Porém, você observa que não existe nenhuma dessas casas onde a torre possa atuar no momento. Agora, vamos observar a outra situação. Observe agora que a torre está mais na casa central do tabuleiro, não está mais nesta casa do canto. Ela continua tendo o mesmo volume de casas que tinha anteriormente. Ela ataca 7 casas nesta coluna e 7 casas nesta coluna, nesta fileira. Mas observe a seguinte situação. Quando ela estava aqui, esta área todinha não tinha nenhuma influência da torre. Veja que agora a torre está no centro do tabuleiro e ela consegue atuar em 4 cantos distintos. E ela tem o poder de dividir o tabuleiro em 4 cantos. Repare como ela fragmenta o tabuleiro, quer dizer, isso dificulta o movimento do time adversário. Então, quanto mais central a torre estiver, maior será o seu poder dentro do tabuleiro. Bem, agora vamos estudar o movimento do bispo. Como vocês sabem, este é o bispo e ele é conhecido por essa rachadura que ele tem na sua parte superior. Então vejamos, o bispo ele tem um movimento diferenciado da torre. Enquanto a torre anda na coluna e na fileira, como se diz, na vertical e horizontal, o bispo anda nas diagonais. Então vejamos, esse bispo ele pode se locomover até esta casa, pode se locomover até esta casa, ou mesmo até essa, né? E na outra direção pode se mover aqui, aqui ou aqui, quantas casas livres estiver ao seu alcance. Pois bem, então agora nós vamos visualizar esse campo de pressão que o bispo está fazendo no tabuleiro. Veja então a área de atuação do bispo aqui quando ele ocupa esta casa D4. O bispo possui 4 lances possíveis neste sentido e 3 lances possíveis neste sentido, nesta diagonal. E nesta diagonal ele possui 3 lances possíveis para cá e 3 lances possíveis para cá. Observe que este bispo anda apenas na diagonal. Então nós temos um bispo que só anda em casas pretas. Bem, como você pode observar, no início da partida, as peças se encontram na sua casa original. Então nós temos o bispo da dama e nós temos o bispo do rei. Veja que aqui é a casa onde se encontra a dama branca. Este é o bispo da dama e este é o bispo do rei. Observe que tanto esse bispo como esse bispo estão em casas de cores distintas. Este é o bispo que encontra-se na casa preta e este é o bispo que encontra-se na casa branca.
Então, este bispo só vai percorrer as casas pretas, porque ele anda em diagonal. Certo? E este bispo sempre vai percorrer as diagonais brancas. Observe que é impossível os dois bispos estarem numa mesma casa ou ocuparem uma mesma casa dentro do tabuleiro. Observa agora esta situação do bispo no centro do tabuleiro. Você observa que ele está ocupando aqui a grande diagonal, que possui 8 casas. E ele está atuando também nesta diagonal. Então ele tem 6 lances possíveis nesta diagonal e tem 7 lances possíveis nessa grande diagonal. E veja também que ele pode estar ao mesmo tempo em um mesmo lance, atingir qualquer um dos 4 cantos do tabuleiro. Agora vamos colocar a seguinte situação. O bispo agora encontra-se no canto do tabuleiro. Observe que ele tem apenas esta diagonal para se locomover. Ele não possui mais as 6 casas da outra diagonal. Então, quanto mais no canto o bispo estiver, menor será o número de lances possíveis que ele possa vir a ter. Outro fato que também pode enfraquecer o bispo é, dele não estando no centro, ele não atinge esses 2 lados do tabuleiro. Observe como a presença dele aqui não existe. Ele está apenas nesta fileira e não está fragmentando o tabuleiro em 4 lados e não está atingindo os 4 cantos, apenas o centro e os 2 cantos do tabuleiro. Bem, agora nós vamos estudar o movimento da dama. A dama é a peça mais poderosa do jogo de xadrez porque ela combina simultaneamente os movimentos da torre e do bispo. Ela pode fazer o movimento na horizontal, como pode fazer o movimento na vertical, como faz a torre. Ela pode também fazer o movimento do bispo atuando nesta diagonal e nesta diagonal. Então vamos agora visualizar o campo de ação de uma dama quando ela está no centro do tabuleiro. Bem, então vocês estão observando que a dama faz estes movimentos, que é o movimento da torre. Bem, observe que agora nós somamos o movimento da torre com o movimento do bispo. E agora você tem todas as casas que possuem a pressão da dama. Vejam que a dama possui 27 lances possíveis no tabuleiro quando ela ocupa uma dessas casas centrais. Observe também que ela fazendo o movimento da torre, ela consegue dividir o tabuleiro em 4 cantos. E observe que com o movimento do bispo, ela ainda consegue fragmentar cada um dos 4 cantos. Tamanho é o poder que uma dama possui no centro do tabuleiro. Veja como ela pode estar presente em quase todos os lugares do tabuleiro quando ela se encontra numa parte central do tabuleiro. Observe agora que a dama está na casa A1, no canto do tabuleiro. Veja como ela diminuiu o seu poder de ação dentro do tabuleiro. Ela agora tem a sua pressão maior nessas 2 laterais e nesta diagonal. E veja que existem 2 espaços bastante grandes desocupados sem influência da dama. Bem, então voltamos com a dama para o centro do tabuleiro e observamos agora o poder de ação que a dama possui. Todos esses lances possíveis, ela pode decidir num único lance e atingir qualquer parte do tabuleiro em apenas um lance. Bem, nós sabemos que a dama mexe, em sentido de bispo e em sentido de torre. Agora nós vamos estudar o movimento do rei.
O rei tem o mesmo movimento da dama, porém o rei atua apenas na sua primeira casa imediata. Vejam então, este é o espaço que o rei possui no momento. Ele possui apenas essas 8 casas onde ele pode executar um lance. Então são 8 lances possíveis que o rei pode executar, ou para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, em qualquer sentido, tanto no sentido torre, como também no sentido bispo. Mas veja que ele não tem a prerrogativa de correr mais de uma casa. Ele apenas pode se locomover uma casa de cada vez. Daí que nós temos que nos preocuparmos com o rei por ele ser uma peça lenta, e uma peça lenta pode ser facilmente capturada por uma peça adversária. E como não podemos perder o rei é a peça mais importante do tabuleiro. Se você perde o rei, você perde a partida. Então, uma das grandes preocupações do enxadrista é proteger o seu rei o máximo possível, uma vez que o seu rei é uma peça fraca em termos de ataque. Observe agora que o rei está ocupando uma casa no canto. A casa é 1. E desta feita ele tem apenas 5 lances possíveis. E finalmente o rei no canto do tabuleiro, na casa A1, apenas 3 lances possíveis. Vejamos agora o movimento do peão. Vamos estudar então o movimento do peão. Neste caso, este é o peão da dama. Observe que aqui é a casa branca, a casa da dama. Este é o peão da dama. Bem, o peão ele é a única peça que não pode andar para trás. Ele tem sempre que avançar. Todas as outras peças do tabuleiro têm a prerrogativa de mexer para trás, para frente, para um lado e para o outro. O peão é a única peça que só pode avançar, não pode recuar. Bem, como é o movimento do peão? O peão da sua casa inicial, ele pode optar, quer dizer, no seu primeiro lance, ele pode optar por uma casa ou pode optar pela segunda casa. Isto é, ele pode avançar apenas uma ou pode avançar 2 casas. Bem, se ele avança uma casa, o próximo lance dele continuará sendo sempre uma casa. Veja bem. E se ele optar por 2 casas, nos próximos lances, ele terá que continuar apenas uma casa. Então você pode observar que, como o peão não anda para trás, anda apenas para frente, ele tem no máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lances em toda a partida do xadrez. Observe também que ele, como não pode andar para trás, quando ele chegar na 8ª fileira, ele passa a não mais ter função no jogo de xadrez. Então, quando ele atinge a 8ª fileira, ele passa a ser promovido por uma outra peça maior. Neste caso, eu troquei o peão por uma dama, mas cabe ao jogador escolher qual é a peça melhor para ele na situação em que se encontra. Você pode trocar o peão por uma torre, por um cavalo ou por um bispo. Na grande maioria das vezes, o jogador prefere trocar o peão por uma dama, porque a dama é a peça mais forte do tabuleiro e vai propiciar ao jogador maior poder de ataque no jogo. Você pode, se você conseguir, promover 8 peões no tabuleiro e pode ter até 8 damas. Quer dizer, você pode promover 8 damas e, se você ainda tiver a sua dama inicial, você pode ter até 9 damas no tabuleiro. Bem, isso pode ser uma maravilha,
mas é muito difícil um peão atingir a oitava fila. Bem, agora, por último, vamos conhecer o movimento do cavalo. O cavalo é a peça mais exótica do tabuleiro e a mais traiçoeira. Observe que o cavalo ele anda em L, então você conta 2 casas e vira. Bem, este movimento pode ser feito também para o outro lado. 1, 2 e vira. Isso você pode fazer tanto na horizontal como também na vertical. 1, 2 e vira. 1, 2 e vira. Certo? Ou para trás. 1, 2 e vira. 1, 2 e vira. Observe agora todas as casas que o cavalo possui como opção de jogada. Observe agora as casas onde o cavalo tem a opção de jogada. Então você veja, 1, 2 e vira. 1, 2 e vira. 1, 2 e vira. Você pode também calcular esse lance da seguinte maneira. Você percebe que o seu cavalo preto, o seu cavalo está na casa preta, então o seu próximo lance será sempre uma casa branca. Assim como se ele estiver numa casa branca, o seu próximo lance será numa casa preta. Então você pega uma diagonal e você sabe que a próxima casa branca à frente é a casa possível. Você pega essa diagonal e a próxima casa branca é a possível. Então você pode visualizar os lances possíveis através de 2 estratégias. Você pode contar 1, 2 e vira para o lado ou para o outro, ou pode seguir uma diagonal e as 2 casas brancas à frente. Observe agora que o cavalo está ocupando uma casa branca. Então você percebe que todas essas casas que estão com tarjas brancas são casas pretas. Então ele vai movimentar de uma casa branca para uma casa preta. Você tem a diagonal branca e as próximas casas pretas serão as casas possíveis do cavalo se mover. Observe que à medida que você vai tirando o cavalo do centro para a extremidade, vai também diminuindo o número de lances possíveis do cavalo. Veja, agora ele possui apenas 4 lances possíveis. E agora ele possui 3 lances possíveis. E finalmente, no canto do tabuleiro, ele possui apenas 2 lances possíveis. Bem, agora ele possui 8 lances possíveis. 8 será sempre o máximo de lances possíveis que um cavalo pode ter. Bem, de todas as peças do tabuleiro, o cavalo é o movimento mais estranho de todas elas. E por isso mesmo, ele oferece uma dificuldade maior para você absorver a sua visão espacial. Então é importante que você faça bastante exercício com o cavalo para que você possa visualizar essa área de ação que o cavalo exerce no tabuleiro, independente de eu estar mostrando com essas marcas brancas. Veja que agora você tem uma facilidade de perceber os lances que essa peça tem no tabuleiro. Mas se eu tiro essas marcas brancas, fica mais difícil visualizar a área que o cavalo está atuando. Porque ela não é igual o bispo, que você pode acompanhar uma diagonal, e nem igual a torre, que você pode acompanhar uma coluna e uma fileira a olho nu. Aqui você estará sempre visualizando em função do hábito de jogar com o cavalo. Então veja bem, esses são os lances que o cavalo pode fazer, tá vendo? É claro que você vai jogar uma de cada vez.
Mas você deve fazer esses lances sem ter que ficar 1, 2, vira, ou então pegar a diagonal e avançar. Olha, é natural que você tenha facilidade de promover o seu movimento. Você está conseguindo visualizar as 8 casas possíveis para que o cavalo possa mexer? Bem, aí estão elas, mas é importante que você as veja sem essas marcas. Bem, isto é muito importante para que você possa vir a fazer um bom uso do cavalo. Bem, agora a última informação sobre o cavalo. O cavalo ele tem uma característica diferente de todas as peças, que também é o fato dele poder pular uma peça. Ou sua ou do adversário, não importa. Ele pode pular uma peça e completar o seu lance. Veja bem, esta é a casa inicial do cavalo. Então, o cavalo é a única peça das peças maiores que pode já, no seu primeiro lance, avançar por sob os peões. Ele não precisa que o peão avance para liberar as peças maiores. Ele, por si só, já pode sair. Percebe que o peão, esse cavalo, possui, neste momento, 3 lances possíveis, pela sua característica de poder pular uma peça. Bem, então estamos encerrando este capítulo. Agora, é muito importante que você faça esses exercícios com cada peça distintamente. Se você tiver alguma dúvida, volte a fita ao ponto inicial deste capítulo e reveja com cuidado o movimento de cada uma delas. Mas é muito bom você, depois que fez aquele exercício de visão espacial das diagonais, das fileiras e das colunas, começar a fazer o exercício de visualizar as casas de possíveis ataques que cada peça está exercendo na sua função. Então, se você puder, volte a fita e assista mais uma vez, ou então desligue a fita e pratique esses exercícios com cada uma das peças. E depois nós vamos avançar e no próximo capítulo nós vamos ver as capturas. Pois bem, então chegamos agora no capítulo das capturas. O rei, a dama, a torre, o bispo e o cavalo capturam as peças da cor contrária, de acordo com os respectivos movimentos. Aonde puderem colocar-se, lá poderão capturar peça inimiga. Então vamos agora olhar aqui alguns exemplos que nós estamos aqui colocando no tabuleiro de xadrez para você. Veja bem que o rei anda uma casa ao seu redor. Então o rei aqui ele pode capturar o bispo, ou ele pode capturar este peão, ou ele pode capturar este cavalo. Observe que este cavalo preto tem esses movimentos e esses movimentos. Como não existe nenhuma peça contrária nestas casas, ele não captura nenhuma peça nesse tabuleiro. Agora, observe este bispo da diagonal preta. Ele tem o outro bispo na diagonal preta. Então, ele pode capturar o bispo da diagonal preta. Vejamos, o peão. Este peão está avançando para cá. O rei não oferece, quer dizer, ele não oferece ameaça ao rei branco. Vejamos agora a dama. A dama pode capturar este peão, porque ela faz o movimento da torre. Ela pode capturar este cavalo, porque ela também faz o movimento do bispo. Como pode capturar esta torre e esta torre. Veja também que a dama pode capturar este peão contrário. Observe que das 6 peças que estão expostas no tabuleiro,
Apenas este bispo não está ao alcance da dama. Mas suponhamos que você faça 2 lances com a dama, ela passa a estar agora fazendo o papel do bispo da casa preta. Aí ela poderá atacar o bispo da casa preta. Então esta é uma vantagem que a dama tem. Ela pode desempenhar o papel do bispo da casa preta, como também o papel do bispo da casa branca, porque no seu movimento de torre, ela pode estacionar em cores contrárias. Vejamos agora este cavalo que está aqui ocupando esta casa B4. Observe que ele tem essas casas que ele está atuando. Então, no momento, ele pode capturar este peão, como pode também capturar este peão. Certo? Agora vejamos esta torre. Bem, esta torre está atuando nesta fileira e na sua coluna ela não está atuando nestas casas, porque o peão está bloqueando a passagem dela. Mas ela pode capturar este peão. Certo? Então veja bem, ela não pode andar para frente porque ela não tem a função de pular peças. Então, no caso, o movimento para frente seria a captura deste peão. Aí sim, no próximo lance, ela poderia andar até aqui ou capturar este peão. O bispo branco da casa preta, nós já vimos que captura também este bispo da casa preta, porque eles estão na mesma diagonal. Agora, este bispo da casa branca captura apenas esta torre, porque ele tem esta diagonal e esta diagonal. Nesta diagonal, ele está na diagonal do rei, que é a grande diagonal. E agora nós temos o bispo preto, que está capturando esta torre nesta diagonal. E também pode vir a capturar o bispo. Bem, agora vejamos esta situação. Você tem aqui o rei preto atuando nestas 5 casas que seguem ao seu redor. Então, ele aqui está podendo capturar o bispo, como também pode capturar a torre. Este bispo, que está ocupando a diagonal branca, pode capturar a dama. Esta torre branca pode capturar a torre preta. A dama pode capturar o bispo branco nesta diagonal e pode capturar o cavalo branco nesta diagonal. Na outra diagonal, ela pode capturar esta torre ou pode capturar esta torre. No papel de torre, no movimento de torre, a dama também pode capturar este peão, como também pode capturar este peão, como também pode capturar este bispo. Então você observa que na posição que essa dama se encontra, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças, e todas as 7 peças podem ser capturadas pela dama, porque elas estão no raio de ação por onde a dama está exercendo a sua pressão. Bem, observe que este bispo preto não captura peça alguma, porque as suas diagonais estão vazias. E observe também que este cavalo branco não captura nenhuma peça. Agora, este cavalo preto, por sua vez, ele tem estes movimentos. Então, ele captura esta torre e também pode capturar este peão. Então, vejamos agora a seguinte situação dos peões. Bem,
Este peão, como nós já dissemos, ele avança para frente, jogando apenas um lance, uma casa por lance. Veja bem que o peão branco não encontra-se mais na sua casa inicial, que é a segunda casa, desta coluna. Então, perceba agora que ele está aqui, atacando essa dama e atacando esse bispo. Porque o peão, ele anda apenas para frente, mas ele não captura a peça que está na sua frente. Ele vai capturar sempre a primeira peça que está na primeira diagonal. Aí ele tira e assume a casa da peça. Então, o peão branco tem 3 movimentos possíveis. Ele pode avançar, ele pode capturar este bispo, ou pode capturar esta dama. Neste outro caso, observe que o peão preto está na sua casa inicial, que é a segunda, de lá para cá, no caso, a 7ª fileira. Vejamos também que o peão, na sua casa inicial, ele tem 2 opções de movimento, que é ou uma casa ou 2 casas. Bem, ele também tem a opção da captura, sendo que ele captura sempre na primeira diagonal. Ele pode capturar esse cavalo, como pode também capturar esta torre. Então, este peão é diferente desta situação, porque este peão já fez o seu primeiro movimento, que foi da sua casa inicial para a primeira casa. Quer dizer, a primeira casa à sua frente e não optou pelo lance duplo. Já este peão está ainda na sua casa inicial, então ele ainda pode optar por este lance, por este ou pela captura de uma destas peças. Bem, agora temos 2 situações também diferentes. Este peão branco tem apenas 2 movimentos para fazer, que é a captura desta torre ou a captura deste cavalo. Veja que o peão branco não pode avançar porque o bispo está bloqueando a sua casa de avanço. Como ele só captura para os lados, ele só tem estes 2 movimentos. Agora vejamos este grupo de peões. Observe que o peão preto tem apenas um lance, que é a captura deste peão branco. Ele não pode avançar porque este peão branco está obstruindo a sua passagem. Vejamos agora este peão branco. Este peão branco tem 2 opções. Este é o peão do bispo do rei. Este é o peão do cavalo do rei. Este é o peão do cavalo do rei. Então vejamos. Este peão tem 2 lances. Ele pode capturar o peão preto ou pode simplesmente avançar para promover uma dama, um cavalo ou uma outra peça de seu interesse. Este peão já não tem função neste momento. Ele não pode capturar, pois não existe nenhuma peça nas suas diagonais. E não pode também avançar, porque o peão preto está bloqueando. Bem, agora nós temos aqui uma situação muito especial. Observe que o peão branco, o peão do rei, encontra-se na sua casa inicial. E nós temos aqui o peão preto da dama, que está ocupando a D4 e que já avançou 3 fileiras da sua casa inicial. Então vejamos, a branca tem o privilégio de fazer 2 lances neste momento. O peão preto só tem um lance neste momento, porque o primeiro lance que ela tem a opção de avançar 1 ou 2 casas. Neste caso da branca, se o peão optar pelo avanço de 2 casas, o peão preto pode capturar o peão branco na passagem. Isso chama captura ao passar. Porque, veja bem, o lance certo da branca é este lance. Este lance é um lance especial. Para a captura desta peça,
Quando ela faz este movimento, a preta faz a leitura como se fosse este movimento. Então, neste caso especial, unicamente neste caso, a preta pode vir e capturar a peça branca. Bem, esta captura tem que ser ao passar, tem que ser imediatamente após o movimento das brancas. A branca moveu, a próximo lance, se for das pretas, ela pode optar pela captura, no ao passar. Agora, se acontecer da branca optar pelo lance de duas casas iniciais e a preta não optar imediatamente pelo lance da captura e optar por um outro lance, ela não mais poderá utilizar este recurso do ao passar, porque não foi imediatamente após o lance das brancas. Entenderam? Então, a captura só pode ser feita imediatamente após o movimento da branca. Vejamos agora esta situação desses dois peões. Esse peão encontra na sua posição inicial, na sétima fileira. O peão branco já avançou 3 casas da sua posição inicial. Bem, o movimento agora passa a ser das pretas, então a preta pode optar por este lance ou por este lance. Observe que se ela optar por este lance, a peça branca tem a opção de capturar o peão inimigo, ou tem a opção de avançar. Bem, se ela optar por 2 lances, ela não se livra da opção da captura, porque ela está na situação do ao passar. Ao passar o peão pela casa branca, o peão branco pode realizar a captura, mas veja que isto tem que ser imediatamente após o lance da peça. Bem, ela pode fazer a captura, mas também pode ignorar a captura e continuar avançando para promover o seu peão por uma dama ou outra peça qualquer. Bem, agora nós vamos estudar o cheque. O cheque é uma ameaça direta ao rei. Como nós sabemos, o rei é a peça fundamental do jogo de xadrez. Uma vez capturado o rei, perde-se a partida e automaticamente ganha aquele que capturou o rei. O rei está em xeque quando a casa em que se acha é atacada por peça adversária. É costume anunciar-se o ataque ao rei adversário pronunciando a palavra cheque. O jogador não pode colocar seu próprio rei em xeque. Deduz-se, portanto, que o rei não pode colocar-se ao lado do rei adversário, porque o rei pode capturar o outro rei. Então, como o rei não pode ser colocado em xeque pelo próprio jogador, o rei jamais poderá aproximar-se de um outro rei. Veja então esta situação. Nós temos aqui o rei branco e o rei preto. Todas estas casas estão sendo atacadas pelo rei branco e todas estas casas estão sendo atacadas pelo rei preto. Observe que estas 3 casas estão sendo atacadas por ambos os reis. Então eu não posso colocar o meu rei em posição de xeque. Isto é, eu não posso colocar o meu rei em uma casa que está sendo atacada por uma peça do adversário. Isso acontece também com o bispo, com o rei preto. Esse rei preto não pode colocar em xeque, então ele não pode entrar em nenhuma destas casas que está sendo ameaçada pelo seu rei adversário. Todo xeque deve ser desfeito pelo bando ameaçado. No lance seguinte, se o rei atacado não puder fugir ao xeque, de alguma forma, ele está mate e seu bando perdeu a partida. Aí anuncia-se checkmate. Há várias modalidades de cheque. Vamos ver então agora o cheque descoberto. Bem, vejamos esta situação. No momento, não existe cheque algum. O bispo está na diagonal do rei, porém o cavalo interfere na ação do bispo diretamente ao rei. Bem, se o lance é das brancas,
eu posso providenciar este movimento. Eu tenho agora um ataque direto do bispo no rei. Então eu estou fazendo o cheque, estou ameaçando o rei. O rei, na verdade, não pode agora permanecer mais nesta casa. O seu próximo lance é se desvencilhar do cheque. Bem, como ele não pode capturar esse bispo, não pode bloquear esta casa, a ação do bispo, ele tem que se locomover. Bem, nós sabemos que ele não pode se locomover para nenhuma dessas casas que também está sendo ameaçada pelo rei. Então, ele possui apenas duas casas para se mover. E essas duas casas ainda não está sendo ameaçada por nenhuma das peças. Bem, agora vamos analisar um cheque duplo. Quando uma peça se move dá cheque e, ao mesmo tempo, desinterfere outra peça da mesma cor que também dá cheque, o rei inimigo fica sob a ação de dois ataques simultâneos. Este é o cheque duplo. Vejamos agora este exemplo na prática. Bem, nós vamos pegar este cavalo, né, e dar um cheque nesse rei com o cavalo. Você já sabe qual é a casa? Pois bem, observe, eu vou fazer este movimento com o cavalo. Bem, este movimento gera um ataque direto ao rei, porque o próximo movimento do cavalo pode ser em cima da casa do rei. Então o rei passa a ser ameaçado pelo cavalo. Bem, quando eu promovi este lance de ataque com o cavalo, eu desobstruí a ação que o cavalo estava fazendo, bloqueando o bispo. Então eu passo a ter agora também o ataque frontal do bispo. Então eu tenho duas peças atacando o rei adversário. O rei está sofrendo então um duplo cheque. Ele tem que se mover de qualquer jeito, ou para esta casa, ou para esta casa. Bem, por extensão, também nós podemos anunciar um cheque duplo quando uma peça ataca duas peças junto com o rei. Por exemplo, eu tenho aqui a possibilidade de atacar a dama e o rei ao mesmo tempo. Veja agora que neste movimento, a dama é que está atacando o cavalo, e o cavalo não está atacando nenhuma casa no momento, nenhuma peça no momento. Bem, eu tenho com o cavalo este movimento. Ao passo que eu faço este movimento, eu passo a atacar com o cavalo a dama e o rei. Bem, o rei estando em xeque, eu sou obrigado a mover o rei, uma vez que a dama não mais consegue atacar o cavalo. Bem, na mexida do rei, o cavalo pode optar obrigatoriamente pela captura da dama, porque a dama é uma peça muito forte e é uma troca talvez até interessante. Mesmo que você venha perder um cavalo, compensa você capturar a dama, né? Porque a dama não pode sair da posição que ela está. Você acaba de dar um cheque no rei, o rei é a prioridade. Ele não pode ficar em xeque. Então, você tem a opção de capturar a dama, que é uma grande façanha numa partida de xadrez. Bem, vejamos agora esta situação de um cheque duplo, porém um cheque duplo e descoberto. Você vai ver que este caso nós temos três situações de cheque que pode ser considerado então cheque triplo. Bem, você vê que a dama está ameaçando o bispo. O bispo está na diagonal do rei, porém o cavalo está bloqueando a ação. Então o rei no momento não se encontra em xeque. Bem, à medida que eu faço este movimento com o cavalo, eu passo a atacar o rei com este cavalo e passo a atacar também a dama. Observe o seguinte: quando eu faço este movimento com o cavalo, eu estou desobstruindo o bispo para atacar o rei. Então eu tenho aqui também um ataque frontal do bispo ao rei. Observe que quando eu estava nesta situação, eu tinha a dama atacando o bispo. Bem, se eu optar por este lance, veja, eu posso perder o meu bispo, porque o bispo está atacando o rei. Eu tenho a opção de tirar o rei da diagonal, mas tenho a opção de evitar o cheque através do ataque da dama ao bispo. Bem, eu eliminando o bispo, eu não tenho mais uma ameaça direta ao rei. Mas eu optei por um outro lance com o cavalo.
eu optei por este lance. Bem, eu passei agora a ter duas peças atacando o rei. E olha que interessante, nós temos o cavalo também atacando a dama. Bem, se eu for fazer aquele lance anterior, bom, se o bispo está atacando o rei, eu capturando o bispo, eu vou eliminar esse ataque do rei, do bispo, ao meu rei. Mas veja que isso não impede com que o seu rei saia do movimento de cheque. Ele ainda tem a ameaça do cavalo e ele não pode permanecer nessa situação. Então, na verdade, eu não posso usar a dama porque eu vou estar ainda em xeque com o meu rei. Eu serei obrigado a deslocar o rei. Em contrapartida, o cavalo tem o privilégio de capturar a dama.